De qualquer forma, ela vai dar as dicas aí em 30 minutos, tá bom? Salva de palmas para... Oi pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos só levantar, alongar um pouquinho, porque vocês estão o dia inteiro aí sentados, bem cansa, né? Vocês vão ver também que fazer exercício é importante. Só alonga, estica, pro lado, estica bem, alonga a coluna. Isso, trava as costas. Ah, é bom, né? É bom levantar. É isso. Só pra... Bom, meu nome é Vanessa, como o Nelson me apresentou, eu terminei biologia no passado na Unicamp e agora estou no mestrado. E aí, quem quiser conversar comigo depois a respeito do curso, pode vir falar comigo na roda de conversas. E eu queria agradecer meus amigos que vieram, o Eduardo e o Massa. Eles também estão na faculdade. O Eduardo faz engenharia ambiental na Unesp e o Massa faz engenharia de produção na UFSCar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida do curso, da faculdade, por favor, conversem com eles, que eles também sabem muito. Pode conversar comigo também. Eu gosto muito da geração dos vencedores. Eu fiquei conhecendo através da minha mãe ano passado. E eu tenho muito apego assim, a esse projeto. É um projeto muito bonito, vocês têm uma oportunidade única em vocês. É realmente uma faculdade mesmo que vocês estão tendo aqui. Bem melhor que a Unicamp. Bem melhor mesmo. E aí, vendo vocês, vendo as palestras, me deu muita motivação de fazer uma palestra também. E eu fiquei pensando, nossa, o que eu posso falar para eles, né? E aí eu assisti um curso na internet, que agora na internet vocês também acham de tudo, né? Tem tudo na internet. E aí meu namorado me passou esse curso da Coursera, é um curso online gratuito, que ele falava sobre aprender a aprender. Então, quando a gente está estudando, quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, e não vale só para estudar para o vestibular, na escola, mas também serve para esportes. O Akin, que é jogador de jiu-jitsu, ele também vai concordar muito comigo. E também aprender coisas novas, que nem eu estava aprendendo sobre economia, que nem a Márcia também. Eu estava aprendendo sobre investimento, sobre finanças. Então, eu gosto sempre de aprender. O meu lema é todo dia aprender uma coisa nova. Qualquer coisa, pode ser o nome de uma pessoa nova, alguma coisa que você nunca sabia, mas todo dia aprender uma coisa diferente. E eu não queria ficar aqui meia hora falando, queria que vocês também participassem um pouco. Então, vou começar assim, quem pretende prestar vestibular ou fazer o Enem no final do ano? Como que vocês estudam? Como que é a rotina de vocês? Quantas horas vocês estudam por dia? Como vocês estudam? Eu estudo, eu estudo umas 3 horas no dia, mas agora eu não estou tão assim, antes eu era mais focada. E eu gosto muito de fazer provas, simulados. Eu acho isso muito legal, acho que eu desenvolvi bastante fazendo simulados. Você acha que é legal assim? É importante fazer simulado e treinar. Porque até porque vestibular é uma prova muito longa, né? Então é bem cansativo. Então a mente tem que estar bem preparada também para ficar sentada bunda 4 horas, né? Verdade. O que mais? Como que vocês estudam? Vocês fazem resumo? Resumo. Quando eu vou fazer uma prova, eu estudo meia hora sobre cada matéria. Então eu separo português ou matemática para hoje, aí eu estudo meia hora de português e meia hora de matemática. Aí no final eu faço um resumo do que eu aprendi. Aí eu separo uma vez por semana para fazer simulado. E vocês só estudam? Então, esse ano eu não pretendo fazer vestibular, mas quando eu vou estudar, principalmente para alguma prova, alguma coisa assim, geralmente para apresentação, eu procuro ver bastante videoaula,
que é onde eu mais consigo aprender, e eu vou anotando, porque as anotações são muito mais proveitosas do que você ler um texto todo e eu acho que fazer um resumo é bem mais cansativo, pelo menos pra mim. Então eu procuro fazer anotações e dessas anotações eu tiro minhas próprias conclusões e assim eu consigo ter um aprendizado, uma absorção de aprendizado bem maior. Nossa, então, pra mim é mais tá fácil. certíssimo. E o que mais? Vocês só estudam? Vocês fazem alguma coisa além de estudar? Ou aqui também você só treina? Ou você descansa, você relaxa, você tem calma? Eu passeio pro meu cachorro. Eu faço exercícios, yoga, eu gosto bastante. Ai, que gostoso. E pra prova, vocês estudam um dia antes, tudo de uma vez, sim? Ah, tem às vezes que sim, viu? Eu não consigo ficar muito tempo pra me preparar. Por exemplo, se eu preciso fazer uma prova, eu acho que eu consigo estudar nos 15 dias antes do que se eu ficar muito tempo estudando. E eu sou uma pessoa mais visual do que... Enfim, eu acho que nem a Bárbara falou, ela aprende mais com vídeos, eu também. Se eu pegar um texto e eu ficar lendo, parece que eu leio e não absorvo. Agora, como eu sou mais visual, eu aprendo mais com videoaulas. Legal. Geralmente quando uma prova assim muito importante, no meu caso, quando eu vou fazer uma prova muito importante, um dia antes eu procuro não fazer nada. Tipo assim, é de descansar, porque você tá naquela maratona de você ficar treinando e estudando sempre. Aí quando um dia antes, até isso eu aprendi muito com o meu pai. Meu pai ele é atleta também, então eu aprendi isso bastante com ele. Aí um dia antes é bom você tirar um descanso pra você. Fazer uma coisa que você gosta, vai ver seu amigo, que nem eu gosto muito de ver o pôr do sol, então eu vou ver o pôr do sol. Aí você vai dormir, antes de você dormir, lê alguma coisa referente, não precisa você estudar. Se você, antes de você dormir, você tirar uns 15 minutinhos, só pra você olhar, pelo menos pra você olhar pro assunto e falar assim, não, amanhã eu vou falar sobre isso, vou estudar, vou fazer uma prova sobre isso. Então eu acho que você absorve bem mais, você chega relaxado, é uma coisa que você não chega aquela tensão, porque envolve em você tá aquela energia tensa, que todo mundo tá tenso e desesperado pra poder conseguir, todo mundo quer fazer o melhor. Eu acho que você procurando dar o seu melhor é mais fácil do que você procurar ser melhor de todos, entendeu? Eu acho que você faz um trabalho bem mais proveitoso, bem mais bonito. Não, depois dessa eu vou embora, porque eles já falaram a minha apresentação inteira, praticamente. Mas, como vocês vão ver, repetir é muito importante. Então, tudo que vocês falaram agora, eu vou repetir e vou complementar. Pode passar. Então, a única coisa teórica, assim, mais teórica que eu vou falar, que o nosso cérebro, ele tem dois tipos de pensamentos principais. O nosso cérebro trabalha no modo focado e no modo difuso. O modo focado, como o nome diz, é quando você está concentrado, quando você está prestando atenção no que você está fazendo. E o modo difuso é quando você está mais relaxado, quando a sua mente pode viajar devagar, pensar em outras coisas. Pode passar. No modo focado, é como se fosse... Todo mundo sabe o que é a maquininha de pinball? É da época de vocês? A máquina de pinball é assim, tem um gatilho, e aí você puxa uma alavanca e a bolinha sai e vai batendo nos amortecedores que vai fazendo ponto. O nosso pensamento acontece da mesma forma. Quando a gente tem um pensamento, é disparado um gatilho, um pensamento, e ele vai batendo nos nossos neurônios, nas nossas células, e vai formando um caminho. Então, cada pensamento, cada coisa que você aprende, faz um caminho no seu cérebro. Mas só que esse caminho pode desaparecer, se você não treinar, se você não repetir. É a mesma coisa quando você tem um gramado alto. Se você passa uma vez por ele, vai ficar a sua pegada. Mas se você voltar no dia seguinte, o mato vai cobrir de novo. Mas se você passar lá dias de dias, várias vezes, aquele caminho vai ficar. Então a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. A gente precisa repetir para que essa conexão se reforce cada vez mais. Então por isso que a repetição é muito importante. Mas não repetir de modo exausto, de qualquer jeito. Não é aqui. Quando você treina alguma coisa, você não treina desesperadamente, né?
você treina, faz pausas. Então, o nosso cérebro funciona da mesma forma. Pode mudar. Já no modo difuso, nosso pensamento está mais... Ele é mais disperso, assim. Você pensa, você viaja, aí os caminhos fazem um caminho bem lento, você pode pensar em outras coisas. E o modo difuso também é muito importante. Focar é importante, mas entrar no seu modo difuso também é importante. Relaxar, fazer alguma outra coisa. Porque no modo difuso você tem uma visão mais ampla do que você está aprendendo. Pode passar, duas vezes. Tem vários pensadores, que nem... Alguém sabe quem é? É quem descobriu a lâmpada elétrica. E o Kekulé. Esses pensadores, eles faziam assim. Eles tinham um problema muito difícil para resolver. Então eles sentavam assim, numa cadeira bem confortável, eles pegavam uma bola de metal ou uma chave e ficavam assim, meio em transe, meio dormindo, meio acordado, pensando assim vagamente no assunto, mas viajando na maionese. E aí quando eles dormiam de verdade, eles deixavam a bola cair, o metal cair. Isso fazia um som muito alto e eles acordavam. Mas eles acordavam e lembravam do que eles estavam pensando. E muitas vezes eles tinham insights. Então, assim que eles descobriram a lâmpada elétrica, e Kekulé ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto a estrutura do benzeno. Então, é importante ficar focado no que você está fazendo, mas às vezes é muito importante você relaxar. Porque aí, às vezes, quem nunca estava tentando resolver um exercício super difícil, desistiu, foi fazer outra coisa, e aí quando voltou conseguiu resolver. Então, é o seu modo difuso, seu subconsciente. Você nem percebe, mas está lá trabalhando. Pode passar. Então, como que a gente pode entrar no nosso modo difuso? Fazer exercícios físicos, caminhar, correr, passear com o cachorro, fazer o que vocês gostam mesmo. Pode ser qualquer esporte, qualquer coisa. Tomar banho também. Quem não relaxa tomando banho, né? É muito bom. Então, muitas vezes, geralmente quando você está tomando banho, você viaja na maionese, né? Você faz tudo menos tomar banho. Então, tomar banho também é bom para relaxar e o seu subconsciente também está trabalhando. E, pode escutar? Dormir. Quem não gosta de dormir, né? Dormir também é muito importante, tanto para relaxar, como que é seu nome mesmo? Bárbara. A Bárbara falou que é importante, muito importante dormir, porque durante o sono, pode passar, durante o dia, o nosso cérebro, ele acumula algumas toxinas, que são prejudiciais ao cérebro, e durante o sono, é comprovado que nossas células diminuem de tamanho, e isso faz com que liberem as toxinas. Passa mais um, por favor? Passa o slide. Então, durante o sono, essas toxinas, essas substâncias prejudiciais, elas são liberadas. Então, daí é grande necessidade do sono também. Mas dormir demais também não é bom, né? Cada um tem o seu tempo para dormir. Pode passar. Agora eu vou entrar nos métodos, algumas dicas mesmo de como estudar, de como melhorar. Alguns já falaram aqui, eu vou só repetir, na verdade. O primeiro é a técnica do Pomodoro. Ele funciona basicamente alternando o seu modo focado e o modo difuso. É uma técnica muito legal, é uma, assim, de todas que eu vou falar, acho que é a que eu mais recomendo, eu uso isso muito. E vários professores, doutores, vários pesquisadores também trabalham dessa forma. Então, como funciona? Você coloca um cronômetro de 25 minutos e durante esses 25 minutos você vai ficar totalmente focado. Você só vai estudar. Você vai ligar o seu cérebro no modo focado. Então, como você está no seu modo focado, desliga o celular, desliga a televisão, desliga tudo. Fica num lugar calmo, num lugar isolado, num lugar que você pode se concentrar. E aí, depois que passar os 25 minutos, vocês colocam 5, 10 minutos para relaxar. Então,
Você vai usar o seu cérebro no modo difuso. Então, aquelas coisas que você não estava entendendo direito, aquela equação que você não estava tentando resolver, que você não conseguia resolver, pode ser que apareça um plim e vocês saibam resolver. E aí o seu subconsciente ainda está trabalhando naquilo, ainda está assimilando. Então, são 25 minutos concentrado, 5, 10 minutos relaxado. Vai, levanta, caminha, faz um alongamento, depois volta, 25 minutos focado. Isso é muito importante porque também evita a procrastinação. Alguém sabe o que é procrastinação? Quando você fica enrolando para fazer alguma coisa, deixar de última hora. E aí é muito importante. Eu sou muito procrastinadora. Eu monto as coisas tudo de última hora, faço tudo de última hora, estudo de última hora. Então aí eu uso muito essa técnica porque me ajuda a focar. Eu coloco os 25 minutos lá e não tem jeito, tem que estudar, tem que ficar lá focado. E aí ajuda muito a minha concentração também. E repetição esparçada. Também é muito importante você repetir. Que nem quando vocês estão treinando a hacking, quando você está treinando alguma coisa, quando você aprende alguma coisa, um golpe novo, você não faz só uma vez e nunca mais. Você repete muito, não repete? E você não repete no último dia, um dia antes do campeonato. Você repete esparçado. Então é a mesma coisa com o nosso aprendizado. A gente tem que repetir, tentar fazer o nosso cérebro lembrar daquela coisa. E não repetir esparçadamente, assim, com mais frequência quando você não sabe. E quando você já sabe, já tem ideia, você pode esparçar um pouco mais essa rememorização. E uma coisa também que me ajudou bastante é fazer uma listinha dos meus afazeres do dia. Eu sou muito organizada, então eu tenho uma agenda e eu listo tudo que eu preciso fazer no dia. E aí, isso me ajuda a me organizar muito, ajuda também eu não procrastinar. E aí, quando eu consigo atingir a minha meta, você pode se dar recompensas, que é muito legal. Pode passar. Outra coisa muito legal são associações. Aprender através de associações. Não sei se vocês viram já a tabela periódica na química, mas na escola em geral a gente precisa decorar muita coisa. Decorar fórmula, decorar acontecimento histórico, decorar 1 milhão de coisas. Então fazer associações é muito importante. E quanto mais surreal, mais... Volta, pode voltar. Volta. Quanto mais idiota, mais bem besta mesmo, melhor, porque você consegue associar as coisas. Então, que nem eu aprendi assim na escola, para decorar a primeira linha da tabela periódica. Hoje, li na cama, Robson Crusoe francês. E aí vocês podem inventar o que vocês quiserem. Quanto mais criativo, melhor para você que tem memória visual. Quanto mais criativo, mais ridículo, melhor. Que nem essa fórmula de física de ondulatório. Que velocidade é igual a lambda, que é comprimento de onda vezes frequência. Mas é engraçado você também, é um pouco difícil você decorar as coisas, porque que nem no meu caso, eu só decoro o que eu gosto. É uma coisa complicada, eu sou muito boa de história, eu na matéria sou muito boa. Então data, ano, então quando eu estiver na altura do combinado para uma apresentação, às vezes mesmo estudando de última hora, eu consigo decorar. Então eu fico, não, eu vou conseguir. Chega na hora eu consigo, entendeu? Então, tipo, vai de cabeça pra cabeça. Agora a questão de tabela periódica, de matemática, de fórmula de Bhaskara, ai nossa, só o terror. Mas eu ainda consigo, assim, driblar um pouquinho, né? Mas é difícil. Mas só quando eu gosto muito da matéria, que nem no caso de história, eu decoro bastante.
Mas também você tem que... É complicado você abrir sua mente pra poder você falar, não, vou decorar isso aqui e eu não vou esquecer mais. Porque o difícil não é você decorar, o difícil é você manter ali na cabeça. Isso é um pouquinho difícil. Por isso que tem que repetir disfarçadamente. Uma vez uma mocinha disse que você colocar coisas coloridas, anotar e pegar coisas coloridas ajuda você a fixar. Isso é verdade? Sim, Você eu já vou falar. viu isso? Ah, tá. Porque eu vi a tabela colorida, eu não lembrei. Então, quanto mais ridículo, mais... É muito pessoal também, né? Fazer associações. E aí eu decorei essa fórmula de física que o professor falava. Vem lamber o fofinho. E aí você inventou, você põe sua criatividade. E aí é tão ridículo que você vai lembrar. Você vai lembrar na prova, você vai... Nossa, velocidade, vem lamber o fofinho. E também... Música me ajudou bastante a entender biologia. Se vocês forem no YouTube, agora como tem internet, tem muita musiquinha de biologia, tem musiquinha pra tudo praticamente. Então, se vocês também quiserem fazer suas próprias músicas, fizer suas próprias associações, é muito legal. Pode mandar. E uma outra coisa também são os mapas mentais. É diferente do conceito que a gente viu com o Renato, na palestra dele. O mapa mental ele funciona assim. É como se fosse um brainstorm. Você coloca a sua ideia central no meio do papel e faz um círculo grande nele. Que nem esse mapa mental é falando sobre o mapa mental. Então você coloca a sua ideia central no meio do papel, em branco, de preferência na horizontal, porque te dá mais liberdade de escrever. E a partir desse tema central, você vai colocando o que vier na sua cabeça. Que nem, por exemplo, quais os benefícios do mapa mental? Ele te dá uma visão geral, ele é fácil de memorizar, é simples e divertido. E aí isso também pode funcionar para fazer resumos de alguma coisa que vocês aprenderam. Então vocês vão para a escola, aprendem uma coisa nova, lê, e depois deixa meio de lado e tenta fazer um mapa mental de tudo que vocês aprenderam. Então, por exemplo, eu vou dar muita coisa de biologia, porque sou bióloga. Por exemplo, os reinos animais. Então vocês vão colocar no meio, reino animal. Aí vocês vão lá, poríferos, sedenteirados, nematelmintos, não sei o quê. E aí vocês vão expandindo cada vez mais o mapa de coisas que vocês lembrem. E também, quanto mais colorido, é mais legal, porque ativa a sua criatividade, você pode se organizar de uma forma melhor, você pode colocar desenhos que te lembrem. Isso, e mapas mentais são muito pessoais. Então tem que ser coisas que lembrem você. Porque, por exemplo, se eu montar um mapa mental, quase certeza que outra pessoa não vai entender o que eu fiz ou o que eu quis dizer. E outra coisa também, que mapas mentais também pode ajudar na hora de escrever redação, ou na hora de escrever alguma coisa. Por exemplo, você coloca o tema central da redação no meio, sei lá, um tema de redação, que nem foi ano passado no Enem, sobre mulheres. Você coloca mulheres no meio. E você deixa a sua mente viajar, você entra no seu modo difuso. Então, tudo que você lembrar assim, sobre mulher que você quiser falar, você vai escrevendo, mas de uma forma mais ou menos organizada, né? Você vai colocar mulher, pode ser, sei lá, o que está falando sobre mulheres na atualidade. Aí depois você puxa outro ramo, qual o objetivo da minha redação. E aí você vai montando um mapa com as suas ideias e no final você já tem praticamente a redação pronta. Você tem as ideias gerais, você tem uma visão geral do que você quer falar e depois você só escreve no papel comigo. E é muito legal mapas mentais também. E o que eu usava muito durante toda a minha estadia na escola, eu usava, eu trouxe aqui, ó, minha caneta colorida. Ela me ajudou bastante, porque, nossa meninas, não sei vocês, mas eu tinha coleção de caneta colorida. E eu adorava escrever de jeito colorido, escrever cada coisa de uma cor, desenhar, não sei o quê. E aí você fica meio atrapalhado, porque numa mão você tá cheio de caneta, borracha, lapiseira, e aí você tem que escrever e muda de cor. Aí muda de cor de novo.
E aí, na verdade, eu aprendi essa dica na escola mesmo, que um cara que passou no vestibular me falou e eu adotei, e deu muito certo pra mim. E é uma caneta que tem 4 cores. E aí você tem uma caneta que tem tudo. E aí você vai escrevendo, aí muda de cor aqui e só tem uma caneta, então é muito prático. E o que eu fiz que me ajudou bastante, eu fazia assim, colocava título em cor de rosa, definições em vermelho, subtítulo em verde, em azul eu escrevia o conteúdo, ou alguma coisa que eu estava pensando. Então isso me ajudou bastante a me organizar, a organizar meu caderno. Então eu bati o olho e sabia, tá rosa, é um capítulo novo, tá azul, é uma definição. Então isso me ajudou bastante na questão de organização também. Pode mudar. E aí algumas dicas para as provas. Vocês já falaram basicamente tudo, mas vamos repetir. Pode mudar. Primeira coisa é relaxar, que nem nossa amiga falou. Relaxar não só no dia da prova, mas um dia antes. Um dia antes do vestibular, eu não fazia nada. Eu saía com meus amigos, saía para passear, fazia alguma outra coisa, mas não estudava, não tocava no livro de jeito nenhum, porque você começa a ficar desesperado, às vezes você lê alguma coisa, tipo, putz, não entendi nada, vou ter que ler tudo de novo. Aí você começa a ficar muito ansioso, muito angustiado, então você fica cada vez mais estressada. Então, um dia antes, relaxa. No dia da prova também, procura relaxar, faz um exercício assim de juntar as mãos, pode fazer todo mundo agora, e colocar assim na barriga, no abdômen, e respirar, fechar o olho e respirar bem fundo. Isso ajuda muito porque você está sentindo a sua respiração, você se acalma bastante. E é muito importante você ir muito calmo, porque, nossa, na prova dá um desespero. Até mesmo aqui para falar aqui na frente, né? Dá um friozinho na barriga, você fica muito nervosa. Então, seus corticóides, assim. Uma vez eu quase me prejudiquei com esse negócio de relaxar. Porque eu não tenho essa mania de parar e ficar quieto, eu gosto de falar. Então eu falo muito. Aí eu tenho mania de falar sozinha, com tudo. Se eu tô nervosa, estressada, feliz, eu falo sozinha. Então, tipo, eu tô no cômodo, tô na minha cozinha lavando louça, e minha mãe, o que você tá falando aí, sua louca? Nada não, mãe, coisa minha. Aí um dia eu fui fazer uma prova de matemática, eu sou péssima em matemática. Aí o quê? Não, vou fazer a prova. E todo mundo em silêncio. E eu nem percebi que o pessoal tava olhando pra mim. Não, eu consegui. Que isso, esse número aqui? Tio de letra, sou demais, sou maravilhosa. Aí comecei. Aí, professor Bárbara, você é muito maravilhosa. Agora se você continuar, você vai sair da sala. Aí, professor, desculpa, mas me ajudou bastante. Esse negócio de você falar sozinha e tal, pelo menos pra mim, me ajuda muito. É louca. Eu gosto de ficar um tempinho bem antes de começar, assim, quando o instrutor está lendo as instruções lá na frente, eu paro um pouquinho, respira, acalma e aí sai da prova. Pode mudar. E fazer revisões também, eu gostava muito de fazer revisão, fazia revisão de tudo, escrevia, eu gostava muito de escrever, porque eu achava que isso fixava na minha cabeça, quando eu mesma escrevia com as minhas próprias palavras. Isso me ajudou bastante, ainda me ajuda, né? Porque eu também sou estudante. Então, fazer revisão, pode fazer revisão na forma de mapas mentais também. É engraçado, isso que você falou é muito verdade, que a gente, no nervosismo, esquece de tudo, que depois você vai revisar, você fala, caramba, como eu sou idiota, como eu fui fazer isso? Aí eu fiz Enem, depois eu fui ver o que eu tinha errado, eu falei, não é possível que eu tenha errado isso. Então, as coisas fáceis, às vezes, bobeira, mas pelo nervosismo. Então, dar esses 5 minutos é bem importante e voltar na mesma questão, né? Igual você falou. É bem legal, isso ajuda bastante. Mas lembra que fazer revisão um dia antes da prova, não. Porque todo o seu conhecimento, tudo que você já tinha que ter aprendido, já está na sua cabeça. Que ainda não está lá no seu subconsciente, você sabe alguma coisa. Então, fazer revisão um dia antes da prova ainda, quando o professor está entregando lá que está lendo, é mais desesperador ainda. Então, revisão esparçada. Vai lendo as revisões aos poucos. Pode mudar. Agora fazer revisão durante a prova. Levantava e abria a mente. E aí, no dia da prova,
por onde eu começo? Isso é muito pessoal, depende muito de pessoa para pessoa. O que vocês acham? Começar pelas mais difíceis primeiro, pelas mais fáceis? Vai do jeito que tá? Vai de ponta cabeça? Eu começo pelas mais Minha mãe difíceis. mandou. Começar no começo. Eu também. Porque eu Traz pra frente. aí depois volta de novo nos difíceis. Eu começo de matemática. Eu acho mais difícil. Aí minha cabeça fica mais fresca, né? Aí eu faço matemática e também todas que eu acho mais difícil, deixo na mais fácil. Geralmente eu vou poupando energia. Então assim, como eu sou boa em história, as matérias que são português, então é uma coisa que eu gosto, então eu vou poupando energia. Procuro poupar ao máximo. Aí matemática, química, física já começa uma chatice. Você fala, não, vamos dar uma segurada, vamos jogar essa energia para uma coisa que eu tenho mais dificuldade. Aí é onde eu consigo um pouco me sobressair nessas matérias. Então é mais fácil para mim. E você, como você faz? Então, depende muito de pessoa para pessoa. Tem dois jeitos de começar pela mais fácil ou começar pela mais difícil. Os dois têm fundamentos científicos, então cabe a cada um de vocês treinar, fazer um simulado, ver o que encaixa melhor para vocês. Eu, Vanessa, eu começava pelas questões mais fáceis, porque o meu cérebro estava mais limpo, eu estava mais relaxada, e eu fazia o que era mais, não mais fáceis, mas o que eu tinha mais afinidade. Então, eu gostava de biologia, então eu começava por biologia. Então, eu fazia de biologia primeiro, minha cabeça estava fresca, então a chance de eu acertar tudo era muito grande. Então, eu fazia as fáceis primeiro, e eu deixava as mais difíceis por último, porque como o vestibular é uma prova muito extensa, às vezes seu cérebro está muito cansado, e às vezes não dá tempo mesmo de fazer toda a prova. Então, se eu deixasse para o final, tivesse que chutar ou tivesse que ler e responder, ia dar na mesma, porque chutando ou não chutando, ia ter probabilidade de acertar a mesma. Uma coisa legal que eu aprendi também quando vou fazer prova é tipo assim, chutes, por exemplo, as coisas que eu não sei fazer. Aí eu falo, gente, qual é a resposta mais óbvia aqui? Aí eu coloco só de lápis, bem fininho pra não ver. Aí quando a professora fala, eu vou pegar a prova, eu já começo. Igual, porque tipo, já tá marcado, então é só marcar o X ali e entregar pra ela, entendeu? Mas a maioria das vezes dos chutes aí eu tenho a sorte de ser boa na prova. Ah, que bom, eu não tinha sorte não, eu chutava, porque eu chutava. Então, eu fazia assim, eu resolvia as mais fáceis primeiro, mas o que eu vi no curso é que ele recomenda começar pelas mais difíceis primeiro. Porque você está mais concentrado, você lê o enunciado, você pode não saber resolver. Aí você lê, tenta resolver, fica 2 minutos no máximo mesmo, tem que ter muita disciplina. Deu 2 minutos, não conseguiu resolver, pula para a próxima. Enquanto você pula para a próxima, o seu modo difuso está lá, está pensando, o seu tico e teco está lá conversando, batendo. E aí quando você volta para a questão difícil, você pode sacar assim, tipo, nossa, era muito idiota. Aí você consegue resolver. Mas eu particularmente, eu não tenho disciplina. Porque quando eu começo uma questão, eu falo, não, eu vou resolver agora. Porque se eu voltar, se eu fazer outra coisa, eu vou perder o foco. Quando eu leio, eu fico muito focada. Então eu quero resolver aquele negócio. Eu não consigo desapegar. Então por isso eu começo pelas mais fáceis. Mas vai de cada um. Tem gente que começa pelas mais difíceis para depois ir processando no final da prova e se não souber, dá tempo de voltar. Mas cada um é cada um, aí vocês têm que treinar mesmo. Pode passar. E recompensas. Durante a prova, eu colocava metas para mim. Eu falava assim, depois que você resolver todas as questões de matemática, você pode comer um chocolate. Mas tem que tomar cuidado para você não se enganar. Que nem eu vou terminar todas as questões de matemática para poder comer um chocolate. Mas não fazer tipo, eu tenho que fazer porque eu quero chocolate, porque eu quero fazer. Você tem que se concentrar questão por questão. Tem que se focar no processo, não no produto final, que é o chocolate. Então fazer questão por questão. Você não pode deixar você se enganar. Então, e é muito legal recompensas porque você fica mais motivado, você fica, eu vou ganhar um chocolate. E também no meio da prova, o que eu fazia muito
chegou no meio da prova, quando você está muito cansado, você não consegue nem ler mais o enunciado, pede para ir no banheiro, pede para dar uma caminhada, querendo ou não, eu sempre dava um rolê, ia muito devagar. Eu levantava a mão, falava que queria ir no banheiro, aí ia muito devagar, assim, vamos pro banheiro. Aí ia pro banheiro, fazia um xixi, querendo ou não, fazia, lavava a mão, esfregava um pouco o rosto, acalmava, respirava um pouco. Porque quando você relaxa, o seu modo difuso tá girando lá. Que nem você, quando vai tomar banho, vai fazer alguma atividade, caminhar, é o seu modo difuso, tá lá. Você não tá concentrado, mas seu cérebro tá pensando. Então, querendo ou não, eu sempre saía no meio da prova. Se quiser sair 2 vezes também, se puder, sai. Assim. Se você estiver muito cansado e não estiver absorvendo mais nada da prova, sai. Vai dar um rolezinho na escola lá. Depois vocês voltam. Pode mudar. Enunciados e questões. Na minha época, eu não sei, realmente eu não sei, porque eu não vi como que está o Enem. Mas tem questão que você nem precisa ler aquele texto que vem antes. Você só lê a questão e você consegue resolver a questão. Então, eu sempre li a primeira questão, depois, se precisasse, eu recorria ao texto de apoio. Mas muitas vezes nem precisa ler aqueles textão lá de 2 páginas. Eu ia direto para o enunciado e tentava resolver. Mas se a questão fala de acordo com o texto, aí não tem como, né? Tem que ler o texto. Mas eu li as questões porque pelo menos eu sabia o que ele vai perguntar. Então eu tinha noção, eu ia ler o texto, mas eu sabia, ele perguntou sobre isso. Aí você já vai grifando, você já tem a resposta. E uma dica que falaram na escola, que o número de alternativas da prova é proporcional. Então, por exemplo, uma questão que tem A, B, C e D, e tem 40 questões no total, no final vão ter 10 respostas A, 10 respostas B, 10 da C e 10 da D. Então, nos grandes vestibulares, no Enem, na FUVEST, no Unicamp, geralmente é proporcional as respostas certas. Então, se você tiver que chutar, se não sabe uma, você vê assim, nossa, eu só respondi A. Então, alguma coisa deve estar errada. Se você tiver que chutar, você chuta na que você menos respondeu a alternativa. Mas, isso se você, em poucos casos, não é para fazer isso sempre, né? É A, agora é D, aí agora é C. Não, seguido. É no final. Você recorre ao do Unitex. E aí uma revisãozinha pra gente repetir. Então, nosso cérebro tem 2 tipos de pensamento, o modo focado e o modo difuso. E aí, para ativar o nosso modo difuso, o que a gente pode fazer para ficar relaxado? Tomar banho. Vai passando, pode passando. Caminhar, fazer atividades físicas, dormir é importante para limpar as toxinas. Pode passar. E aí a gente viu a técnica do Pomodoro, que é o que eu mais gosto, mais recomendo. 25 minutos focado, 5 minutos relaxado. É claro também que não precisa ser 25 minutos certinho, cada um tem o seu tempo. Pode ser meia hora, pode ser 20 minutos. E também não é para parar a questão no meio, nem você está resolvendo, você está lendo um capítulo, está super legal, tocou o alarme. Não, agora eu não posso. Termina o raciocínio e depois você vai para o seu período de pausa. Fazer associações. Vendo o fofinho. Vendo o fofinho. E fazer também mapas mentais, tanto para fazer revisão como para fazer redações, também ajuda bastante. Pode passar. E relaxar. Fazer a técnica de respiração, se você é muito agitado, e pode passar mais um. E acreditar em você mesmo e correr atrás dos seus sonhos. Porque a única pessoa que pode te fazer desistir é você mesma. Então, você tem que relaxar, mas no dia da prova é aquilo lá, igual quando você está entrando numa partida, numa luta de boxe.
você tem que estar lá na pilha. Então, antes de fazer a prova, antes de entrar na sala, quando você acorda na pilha, acorda no 220 mesmo, fala, eu sou boa, eu vou conseguir. Tem que ser positivo, se quiser entrar na sala pulando assim, pode entrar, mas vai com todas. Porque tudo que você já aprendeu, todas as suas memórias já estão no seu cérebro. Então você já tem todo o conhecimento. E às vezes você pode ler a questão e o seu cérebro falar, essa aí. Confia, se você não saber, confia no seu cérebro, porque no finalzinho tem um fundamento que talvez vai te ajudar. Pode passar mais uma? E aí eu queria só mostrar que como eu fiz a minha apresentação, foi volta um. Eu fiz minha apresentação no esquema de mapas mentais. Então eu coloquei o título do meu projeto no meio e eu fui linkando as coisas que eu achava necessário que eu ia apresentar. Então é um exemplo de um mapa mental. Pode passar. E eu queria agradecer a todos vocês por terem me ouvido, aos meus pais, porque sem eles eu não estaria aqui, ao Nelson, que me deu essa oportunidade, e aos meus amigos que vieram me prestigiar e que vão conversar com vocês depois a respeito da faculdade. E só deixar aqui o Coursera, que é o curso que eu fiz, que eu aprendi sobre tudo isso que eu falei praticamente na apresentação, eu aprendi no Coursera, que é uma plataforma online grátis, que tem vários vídeos, são vídeos de professores doutores de universidade americanas, que dão alguns cursos, é bem legal, é bem didático, mas tem que se comprometer, porque cada semana tem uma atividade, são vídeos assim de 4, 5 minutos, vídeos bem curtinhos, que você faz todo dia um pouquinho, e cada dia você aprende uma coisa muito legal. E é isso, muito obrigada a todos.